Oi pessoal, cheguei com mais um Me Conta Bartolfil e com mais conteúdos que vão ajudar vocês no dia a dia de trabalho. Hoje nós vamos falar sobre a Jomarca e os produtos para fixação. Quando a gente fala de fixação e confiança, logo o nome Jomarca vem à mente. A marca é referência na fabricação de fixadores, de rodízios, desde 1969, o ano da sua fundação. Hoje nós vamos conhecer o mix da marca, falar de qualidade, inovação, tecnologia, tudo isso com a ajuda do Chico, que é o nosso convidado especial. Mas antes, vamos ver um vídeo para entender tudo o que está por trás aí da fabricação da Jomarca. Tudo o que torna a marca tão grande e confiável. Com uma completa linha de parafusos, dobradiças, rodízios de silicone e vários itens de fixação, a Jomarca atende diferentes segmentos do mercado desde 1969. Seus itens são usados para a fabricação de móveis e utilidades domésticas, no setor de eletrônicos, na construção civil e para uma infinidade de serviços. Buscando atender com excelência e garantir qualidade nos negócios, a marca investe constantemente em seus processos de produção, pois a Jomarca, mesmo com pequenos itens, possui uma grande importância e uma variedade que supre a necessidade de cada cliente. Com milhões de peças produzidas por mês, cada detalhe importa. E quando a gente fala de excelência, a Jomarca leva isso ao pé da letra. Agora sim, para dar continuidade nesse assunto, nós estamos recebendo o Chico. Seja bem-vindo, Chico, ao nosso Me Conta Bartolfil. É um prazer te receber mais uma vez para o nosso bate-papo. Ok, muito obrigado. Meu nome é Chico, né? Eu já estou trabalhando com parafuso aí há mais de 40 anos. Quando eu me formei, em dezembro, né, de 1979, foi o primeiro emprego que eu consegui. Já foi numa empresa de parafuso, que na época era a maior empresa de parafuso do Brasil, que era a Indústria Miqueleto, era a mais conhecida. E fui dando continuidade. Logo em seguida, comecei a trabalhar com outras empresas também. A Metalúrgica FAI, que era a maior fábrica, ainda é a maior fábrica fornecedora de peças automotivas, parafusos e porca, uma grande empresa, mas ela não é voltada para o mercado da construção civil. E com pouco tempo eu fui para a Jomarca, fui chamado pela diretoria da Jomarca para trabalhar com eles, e isso já deve ter mais ou menos aí uns 35, 36 anos que eu trabalho com a Jomarca Parafuso. Eu sou de uma época que o parafuso ele era vendido nas casas de parafuso. Existiam casas de parafusos que eram mais conhecidas do que a própria fábrica. E as fábricas que existiam na época, muitas fecharam. A Jomarca continuou, foi aumentando a sua participação no mercado, e com isso o nome da Jomarca foi crescendo muito. O parafuso, com isso, ele começou a ser colocado no atacado. E com isso, todas as lojas que você encontra de parafuso no Brasil hoje, elas vendem parafuso, claro, mas elas vendem parafuso ali para o varejo. Quando você quer uma quantidade maior de parafuso, até o fabricante de móveis, alguns fornecedores diretos procuram o atacado, que é onde você tem a distribuição mais barata e com todos os itens à disposição. O caso muito pitoresco aqui da Bartolfil aconteceu porque na época há 26 anos atrás, 25 anos atrás, mais ou menos, teve uma FEICOM em São Paulo. E aí eu recebi um comunicado. Chico, teve uma pessoa aqui que nos visitou e falou que é um atacado. Você poderia verificar? Ora, eu na época da Mito, eu já tinha vindo a Ponte Nova e conhecia Bartolfil. Eu falei, na hora que eu peguei, eu falei, uai gente, parece que eu estou ganhando um presente, tá? E eu falei, claro que eu vou. E vim a Ponte Nova. E quem era o comprador? Marcelo. Era o Marcelo que tinha estado lá em São Paulo, na FEICOM, deixou o cartão e falou, me procurem, porque eu quero comprar parafuso dessa empresa. E aí, a história está aí, contada nesses 25 anos, com o Marcelo, depois o Alex, agora nós estamos trabalhando com o Alisson. Sim. E a história aqui só cresceu. Hoje nós somos Diamante Plus,
a gente tem uma participação grande na empresa, a confiabilidade, né, ela é recíproca, a gente se tornou até amigo do pessoal aqui, e eu me sinto muito feliz de estar aqui e espero que fique bastante tempo, muitos anos ainda. Nós também, Chico, nós também esperamos que essa parceria aí continue por muitos anos, e isso se deve a muitas coisas, né? Inclusive a qualidade dos produtos da Jomarca. Bem bacana a gente conhecer um pouquinho aí do início dessa parceria entre Jomarca e Bartolfil. Os nossos representantes que conhecem já a marca, que já trabalham com os produtos no dia a dia, hoje vão poder atualizar esse conhecimento. Correto. E quem não conhece ainda agora, vai conhecer esse mix e vai começar a trabalhar com ele. Então vamos falar de qualidade, de inovação, de tecnologia. Como a Jomarca garante a qualidade de uma linha tão diversa de produtos? É a primeira coisa que a gente quer entender, porque a linha é ampla, né? Como garante a qualidade? Olha, o maquinário, que é o principal, né? O maquinário é todo importado. São máquinas americanas, national, muitas máquinas são italianas, máquinas que produzem dezenas de parafusos por segundo. Tá? Então nós temos rosqueadeiras, laminadoras, nós temos fornos, não são poucos fornos que nós temos lá, que faz a têmpera dos parafusos. Tá? Então, para dar uma qualidade maior, nós temos pessoal altamente treinado, que participam de treinamento em várias instituições, né? A gente tem os profissionais antigos também. Então, a Jomarca oferece uma condição muito, mas muito boa mesmo, para que ele mantenha os melhores profissionais, né? Que dê a manutenção nas melhores máquinas, e com isso ela consiga sempre uma melhor qualidade, tá, do produto, que hoje eu posso dizer com certeza, depois de tantos anos, ela é o maior fabricante de parafusos da América, que eu conheço, é a maior de todas, tá? Principalmente a que é mais voltada ao setor da construção civil. Nós trabalhamos com alguma linha metalmecânica, claro, mas a nossa linha voltada para a construção civil, ela é imbatível. E aí, Chico, tem a linha voltada para a construção civil, mas tem outros também, né? Divididos aí para outras categorias, outras divisões. Ah, claro. Como estão divididos esses produtos da Jomarca? Nós temos produtos que vão direto para a linha automotiva, tá? Nós temos rebites que são voltados para a indústria até farmacêutica, né? A fabricação de alguns produtos que você usa em hospitais. Nós trabalhamos com rodízios, os rodízios vão para a cama de hospitais. O parafuso, a infinidade é muito grande, né? A construção civil toda usa. A indústria moveleira, ela hoje praticamente, ela se alimenta do produto da Jomarca, né? A Jomarca também tem, como o pessoal, os RCAs da Bartolfil já sabe no Brasil inteiro, a Jomarca tem uma empresa que é a Jomarca Kits, sim, que é do mesmo grupo e que é líder no mercado de corrediça, dobradiça para móveis, sem falar no parafuso chipboard, né? Que é o Jomarfix, que é um parafuso que substituiu o parafuso para madeira e que hoje ele é imprescindível na indústria moveleira. Só nesses poucos minutos aqui a gente já viu quanto a Jomarca é diversa, né? Uma quantidade de produtos aí para oferecer em diversos setores. Correto. Mas quais são os produtos mais populares, Chico? Quais são os que mais vendem aí? Olha, vamos dizer assim, ó, a família, né, do parafuso chipboard, ele é um parafuso, né, o Jomarfix, ele é um parafuso que tem uma aceitação muito grande, e hoje eu acredito que, vamos dizer assim, 70% do mercado moveleiro exige o parafuso Jomarfix. Pela qualidade, é um parafuso que ele é cementado, temperado, é um parafuso que não te dá problema na fixação de imóveis. Você imagina você colocar uma cozinha linda, maravilhosa na sua casa. Aí, de repente, dá um vazamento lá atrás. Aí você vai e tira aquela cozinha para você consertar o vazamento. Quando você vai recolocar com alguns outros parafusos ruins de outras marcas, aí aquilo fica não fica mais naquela simetria que ficava antes, naquela qualidade que ficava antes. Não, os parafusos da Jomarca são parafusos altamente resistentes,
com o que há de mais moderno na fabricação. Aí você tem também o parafuso francês, que é um parafuso de muito tempo, muito antigo, usado nas carrocerias de caminhões, na fabricação de carroça e tal. Mas são parafusos que têm uma linha específica, mas também muita aceitação. E o parafuso da Jomarca, ele é também muito perfeito, porque ele tem que, a porca, ela tem que trabalhar, é o único parafuso que se vende com porca. E a porca tem que ser trabalhada muito bem nesse parafuso. Então, você tem que ter uma qualidade superior. E aí vem outros parafusos, sabe, gente? Aí nós vamos ter lá o parafuso máquina WW, né, com rosca WW. Aí nós vamos ter o chumbador, né, que é da linha também de construção civil. A qualidade tem que ser uma qualidade muito maior. Então, a Jomarca, ela prima primeiro pela qualidade, tá? Ela sabe que com a qualidade e a mão de obra que ela tem no Brasil inteiro, os representantes, ela sabe que ela consegue fazer parceria como nós fizemos há 25 anos atrás aqui na Baftofil. Chico, e em relação ao acabamento dos produtos, do parafuso, tem alguma coisa aí que diferencia, que melhora a durabilidade do produto? Ah, mas com certeza. Gente, a própria palavra já diz, né? Acabamento. A própria palavra já diz. Então, quando você pega um parafuso assim, você vira para ele e fala assim, ó, pega o parafuso amarelo, o chipboard, o Jomafix. Aí você fala assim, opa, esse parafuso não vai enferrujar. Não, todo parafuso enferruja, né? Claro. O parafuso que não enferruja é um parafuso inox, tá? O acabamento, ele vai ajudar na durabilidade do produto. Ele vai dar um acabamento, tá? Perfeito. Então, imagina, volto a falar, numa cozinha maravilhosa, poderia ser aqui no estúdio, tá? Um móvel aqui no estúdio, essa cadeira que nós estamos sentados, que você usa o parafuso chip, o que acontece? Você imagina um acabamento ruim. O marceneiro vem, faz aquela coisa linda, maravilhosa, mas o parafuso não tem um acabamento ruim. Ele não é nem amarelo e nem parece aquele parafuso enferrujado. Você vê isso muito no mercado. Você vê isso muito no mercado. Os parafusos da Jomarca são parafusos com acabamento perfeito. Tá? Tanto zincado, tá? O acabamento, ele não é tão simples igual você pensa. Quando você fala bicromatizado ele é amarelo, é porque ele tem um outro acabamento antes do acabamento amarelo, tá? Então ele tem que ser o acabamento perfeito. Tem o zincado, tem o preto, né, enegrecido, o oxidado. Então, o acabamento é uma das coisas principais na linha de parafuso. Chico, muito obrigada pela sua participação aqui, por esse bate-papo, todas as dicas compartilhadas. A gente ainda vai ter um momento de interação, mas finalizamos aqui e eu te agradeço. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez e é sempre um prazer, né? Porque Battlefield é a nossa casa, né? É isso mesmo. Sempre um prazer te receber. Obrigado. Pessoal, finalizamos aqui o nosso bate-papo com o Chico. Nós falamos sobre inovação, qualidade, sobre onde oferecer os produtos da Jomarca. E agora nós vamos tirar algumas dúvidas das nossas participantes sobre o mix da marca. Confiram. Olá, bom dia, Chico. Eu sou a Marília Silvestre e eu tenho uma dúvida sobre o chumbador Parabolt. Ele é indicado para fixação de antenas? Marília, boa pergunta. O parafuso chumbador, o Parabolt, ele é o ideal sim para instalar antenas, tá? Não só antenas, mas qualquer coisa que você precisa assim com um peso elevado. Existe um detalhe muito importante, tá? Que tem que ser considerado, porque o chumbador, ele nunca pode ser instalado no reboco. Ele tem que ser instalado sempre no concreto. Você observa nos estádios de futebol, onde você vê aquelas antenas grandes lá no alto ou em algum edifício, quando você pega aquelas antenas, a fiação toda, ela é instalada sempre no concreto com chumbador. Em pontes, tá bom? Sempre no concreto, mas é o ideal sim, para instalar as antenas, tá? Oi, Chico, bom dia. O meu nome é Camila e eu tenho uma dúvida. Qual que é a diferença entre a dobradiça curva e a dobradiça reta? Ei, Camila, obrigado pela pergunta. É o seguinte, fora o formato, né, claro, a utilização é que define o tipo que você vai usar de dobradiça. A dobradiça reta, ela te dá um ângulo de 90 graus na abertura da porta do armário. E quando você precisa de uma abertura maior, tá, você usa a dobradiça curva. Nesse momento que você utiliza a dobradiça curva, você evita até colisões, né? Você consegue ter uma abertura maior da porta, ok?
Oi, Chico, bom dia. Eu me chamo Sheila e a minha dúvida é: qual a diferença do parafuso Chip Bird para o parafuso cabeça reta? Oi, Sheila, muito boa pergunta, tá? Até porque agora nós vamos matar aqui dois coelhos de uma cajadada só. É o seguinte, primeiramente, o parafuso Chip Bird, né, que é o Jomafix, é um parafuso. Aí quando você fala cabeça reta, cabeça chata, ok? A cabeça chata pode vir diversos parafusos. Não tem nada a ver. Até porque o Chip Bird, né, que é o parafuso Jomafix, ele tem a cabeça chata. E quando você fala reta, é a fenda do parafuso, que pode ser Phillips ou fenda cruzada, ok? E a fenda reta. No caso, o Jomafix, ele tem a fenda Phillips ou fenda cruzada, ok? Então, não existe um diferencial entre uma fenda e um parafuso, porque todo parafuso ou tem a fenda ou ele é sextavado. Ok? E eu tenho uma outra dúvida. A corrediça telescópica, ela pode ser usada em qualquer tipo de móveis? Mas com certeza, ela é ideal, tá? Para ser usada num guarda-roupa, no closet, nas cozinhas, né? Claro. Então elas são usadas em todo o móvel dentro de casa praticamente, tá bom? Pode ser usada assim, é o ideal. E a minha outra pergunta é a diferença entre a ponta broca e a ponta agulha dos parafusos. Ah, tá. Obrigado pela pergunta. Bom, a diferença está na hora da penetração do material, ok? Por exemplo, você pega o parafuso ponta agulha, ele já tem o próprio nome já fala. A ponta agulha, ela faz ali a perfuração e o parafuso penetra no material que ele precisa de penetrar, ok? Já o ponta broca, né? Que a gente fala autobrocante, ele mesmo faz a broca, ele já vem com uma ponta que direciona o furo na hora de fazer, ok? Um já vem com a pontinha, que é o ponta-broca, que direciona o furo, e o outro, o ponta-agulha, não precisa de um pré-furo. Ele mesmo, a pontinha dele, já faz aquele furo ali e já faz a penetração, tá? No material que você vai utilizar. A minha outra dúvida é: o parafuso PVC 4213, ele também pode ser usado por drywall? Sheila, obrigado novamente pela mais essa pergunta. É o seguinte, Sheila, quando você quer usar, tá, o parafuso 4213, ele foi especificamente projetado para ser aplicado no forro de PVC. Quando você quer usar no drywall, tá, com algum perfil, você tem que usar o ponta-agulha, ok? Pessoal, mais uma vez, mais um ano, né, que nós estamos aqui juntos. Eu gostaria de agradecer bastante a todos vocês, ao pessoal aqui da produção, o empenho, né, a competência deles, e é sempre um prazer estar aqui. Espero ter contribuído um pouco aí para falar sobre a Jomarca, para falar um pouco aqui sobre essa parceria com a Bartolfil. E, enfim, o ano ainda vai se alongar bastante. Eu espero que a gente tenha bons resultados, tá? E estarei aqui, se vocês precisarem de alguma informação, tá? Tem o meu telefone, podem usar, pode usar aqui o telefone da Bartolfil também. O pessoal está sempre apto e disposto a atender em qualquer hora que vocês precisarem, ok? Meu muito obrigado de coração e fiquem todo mundo com Deus. É isso, pessoal. Como vimos aí com a ajuda do Chico, a Jomarca é qualidade, é fixação de excelência, é segurança e muito mais. Agora, antes de encerrar o nosso Me Conta Bartolfil de hoje, vamos assistir a um depoimento gravado com um dos nossos representantes, aqui na visita que foi feita ao Centro de Distribuição de Ponte Nova. Para nós, esses depoimentos são muito importantes para fortalecer o nosso vínculo e ouvir de vocês o que podemos melhorar e continuar cada vez mais. Olá, meu nome é Marcos Soares, minha região é Nordeste 2, São Luís, Maranhão. Eu trabalho na Bartolfil já há 24 anos, tá? Somando um total de 27, tá? 24 de contrato e mais 3 de preposto. Foi praticamente a primeira empresa que eu trabalhei. Eu agarrei com unhas e dentes, porque eu sabia que era uma empresa séria, honesta, como até hoje ela é.
E minha história mais emocionante da Bartolfil, eu digo para vocês bem que, no começo, eu andei muito de ônibus, foi um ano andando de ônibus, mas sempre naquele pensamento de comprar um transporte para mim. Porque eu comprando transporte para mim, eu ia produzir muito mais. E assim foi feito, né? Um ano e 2, 3 meses eu consegui meu carro velhinho, mas foi o primeiro carro. Comprei à vista, guardei, comprei à vista, até hoje eu lembro. Fiat Premium, 1997, R$ 2.500 que eu paguei à vista nele. E aí de lá para cá, graças a Deus, a gente conquistou casa nova, né? Já carros novos também. Eu tinha uma meta na minha vida também, que era sempre estar entre os primeiros, tá? Da região Nordeste 2, eu fico entre 10º, 9º, 8º lugar, tá? E esse ano eu estava no grupo 2, já passei para o grupo 1, tá? Graças ao fruto do meu trabalho. Mas minha maior conquista na Bartolfil mesmo, eu digo para vocês bem aqui, não foi dinheiro não, foi trabalhar na Bartolfil. Eu digo para vocês bem aqui, eu acho que se fosse outra empresa, nenhuma empresa dessa oportunidade que eu estou tendo hoje aqui, outros representantes também. É uma empresa humana, pessoas humanas, né, que olham o representante como se fosse um parente deles. E eu queria agradecer, tá, por estar aqui pela Bartolfil me dar essa oportunidade aqui hoje de estar falando aqui, de estar aqui, outros RCA também, conhecer o pessoal que a gente conhecia só por telefone, né, só falar por telefone, e dizer muito que eu espero estar aqui outras vezes, né. Agora sim, chegamos ao final do Me Conta Bartolfil com a Jomarca. Agradeço a participação de todos vocês e do Chico, nosso convidado especial de hoje, que tirou todas as dúvidas e mostrou pra gente tudo que está por trás da qualidade dos produtos da marca. Estaremos de volta na sexta-feira que vem. Até lá, aguardo vocês!